Graça e paz, amada igreja, que alegria, irmãos, e mais uma vez estarmos reunidos nesta quarta-feira doutrinária para mais uma vez estudarmos aqui as Sagradas Escrituras. Nós que já há algumas semanas já estamos estudando o texto do Gênesis e acredito eu que tem sido muito gostoso, tem sido muito promissor e tem sido também repleto de muitos aprendizados para nós que ministramos a palavra, acredito eu, também para os nossos queridos irmãos da igreja, que acompanham então ali semanalmente esse exercício, de estarmos aqui estudando a palavra, passo a passo, ali capítulo a capítulo, tentando de fato, irmãos, alcançar este conhecimento que procede do nosso Deus, trazendo então este crescimento que também procede do mesmo, irmãos. E hoje, irmãos, é uma quarta-feira doutrinária bem especial, porque será a nossa última quarta-feira doutrinária do ano de 2024. Nós pararemos então por aqui, exatamente no texto de hoje, e retornaremos então na segunda quinzena ali de janeiro de 2025. E o que será então que Deus preparou para nós no dia de hoje, irmãos? E olha só que coisa maravilhosa, A palavra de Deus sempre aí nos surpreendendo, sempre trazendo-nos uma palavra que seja propícia ali para as nossas necessidades. E aí, irmãos, nós estamos diante de um texto, de uma passagem que tem por título, O Senhor reanima a Abraão. O Senhor reanima, no caso aqui, quando ele ainda era conhecido apenas com Abrão, porque diz respeito ali a um dos, digamos assim, episódios mais iniciais na vida da trajetória ali da jornada de Abraão. Então, quando este ainda se chamava Abrão. Aqui, irmãos, no nosso cenário, no nosso contexto, para nós o ano está chegando ao fim. O ano de 2024 já está bem próximo de ser finalizado e muitas vezes, neste momento da nossa vida, da nossa existência, quando o ano está por se findar, nós temos o costume de fazermos um balanço sobre tudo aquilo que se passou, obviamente, atentando para um novo ciclo de vida, um novo ano que vai se iniciar. E geralmente, ao olharmos para trás, nós encontramos momentos, claro, de muita alegria, de muito regozijo, mas também, e geralmente os nossos olhos se fixam mais nessas coisas, também encontramos momentos ali de muitas lutas, de muitas incertezas, de muitas tribulações. E talvez assim seja o seu momento de hoje, ao fim de 2024. Você sabe sim que houve momentos de vitórias na sua vida aí, que você experimentou, vivenciou em 2024, mas você enxerga também muitas lutas e tribulações que talvez até hoje ainda estejam presentes na sua vida. Então, em Gênesis, capítulo 13, versículo 14 até o versículo 18, que é exatamente o texto em que Deus ele reanima a Abraão, embora ele fosse aqui chamado de Abrão, ok, irmãos? E aí Deus, então, surge ali, mais uma vez, de maneira direta na vida de Abraão, para falar-lhe ao coração e trazer então este renovo e reanimá-lo. Então, nós podemos ver em Gênesis 13 que Abraão estava enfrentando aqui uma situação difícil, ou ele enfrentou uma situação difícil, que foi, no caso aqui dele, nesse contexto, a separação de Ló. Então, no caso aqui, o seu sobrinho, Isso aconteceu no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13, que foi justamente o texto que nós vimos a semana passada com o nosso querido irmão Júnior, Contudo, aqui, Deus vem, como eu já disse, ele reanima e ele renova ali justamente a sua promessa sobre a vida de Abraão, mostrando que mesmo após ali perdas e mudanças, lutas, tribulações, há então um novo tempo ali, no caso diante de Abraão, e eu creio haverá também um novo tempo diante de nós. São três aqui as lições, são três as aplicações que eu retiro aqui desta passagem, visando o versículo 14 até o versículo 18 de Gênesis 13, e que eu gostaria então de trazer para nós, para a amada igreja, neste nosso presente momento. A primeira aplicação que eu encontro aqui é que
há um direcionamento, há uma reflexão aqui que se faz, que nos leva a uma seguinte conclusão, que nós devemos olhar para aquilo que Deus está nos mostrando, né? Então você deve olhar para aquilo que Deus está lhe mostrando e nós devemos olhar para aquilo que Deus está nos mostrando. Olha o versículo 14 que diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Né? O Senhor diz: ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás. E que lugar é que Abraão estava naquele momento? Exatamente no lugar onde Ló lhe deixara. Ló, então, escolheu, né, ali a parte da terra que aos olhos humanos era a mais agradável, a mais aprazível, e o outro lado, então, que era mais difícil, né? Abraão fica exatamente no seu lugar ali, e Deus diz: ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás. Então, muitas vezes, irmãos, nós ficamos presos nas circunstâncias do presente, né? Presente este que é resultado do nosso passado. Mas Deus, então, nos convida a levantarmos os nossos olhos e fazermos o quê? Olharmos além, né? Vermos além. No caso de Abraão, naquele momento, olhar além das circunstâncias, olhar além da dor, olhar além da separação, olhar além da tribulação, da tristeza que estava ali no seu coração por causa ali da separação entre ele e o seu sobrinho Ló, a quem ele amava, olhar além daquela terra que estava diante dos seus olhos, que era uma terra difícil, aparentemente uma terra ali muito desértica, né? muito árida, cheio de pedras, difícil, né? Então o Senhor o convida: ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás, enxergas além, né? Então, mesmo que o ano tenha sido difícil, né, para você, mesmo que o ano tenha sido difícil para nós, Deus tem algo novo preparado, né? Então, olhe com os olhos da fé e veja justamente ali a direção em que Deus está apontando para ti, né? Esta direção que está se estendendo diante de você. Geralmente, a direção que Deus nos mostra é uma direção adiante, né? Então, olha, Moisés, ele disse, né? Pega o povo, diz ao povo que marche, é para ir adiante. Mesmo que adiante esteja uma dificuldade, esteja um grande desafio, esteja ali um mar vermelho, vai adiante. Ele disse para Elias, né? Longa é a caminhada. A palavra do Senhor vai dizer no Novo Testamento que nós devemos seguir ali rumo ao nosso objetivo, que é o autor e o consumador de nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos olhar. Então, olhe para o que Deus está lhe mostrando. Está finalizando o ano foi difícil, você está olhando para trás, olhe então em direção para ali, aonde Deus está mostrando para você. Erga os olhos e olha desde o lugar onde estás. A segunda aplicação que eu encontro aqui e que nós devemos aplicar em nossa vida, né, como uma lição, como fruto de uma reflexão desta passagem, é que, olha só, creia que as promessas de Deus, elas são grandes, é verdade, né, para as nossas vidas, mas também é uma promessa, ou são promessas que são fiéis, né? O Senhor então cumprirá. Olha aqui o versículo 15 e o 16, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Né? Então creia que as promessas de Deus são grandes e são fiéis. Deus prometeu a Abraão uma terra e uma descendência, e justamente aqui ele reforça esta promessa, ele declara que será como o pó da terra, né? Então o Senhor, ele é fiel para cumprir as suas promessas, por maiores que pareçam, por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais turbulento que esteja o presente,
como fruto do passado, não desanime com o tempo, não desanime com as lutas, com as tribulações. As promessas de Deus, elas são verdadeiras e estão acima de todas as circunstâncias. Então, 2025 pode sim ser um ano de colheita, um ano de crescimento, pois Deus não falha nas suas promessas. Então, creia nas promessas de Deus, que são grandes e que são fiéis, porque Ele cumpre e cumprirá cada uma delas. Deus não se atém às circunstâncias, aos desafios, às lutas. Eu acredito até que as circunstâncias, as lutas, os desertos da vida nos levarão para a nova Canaã, nos levarão, irmãos, para a concretização das promessas do Senhor. Tudo faz parte dos planos de Deus, porque nada foge do seu controle. Amém, irmãos? E em terceiro e último lugar, a aplicação que nós podemos fazer como fruto de reflexão dessa passagem é que nós devemos avançar e devemos tomar o que então? Posse da promessa do Senhor. A promessa do Senhor está aí. Primeiro ele diz, olhe de onde você está, enxergue, olhe e veja direito, né? Como diz lá o provérbio, né? Olhe para frente, diante dos teus olhos, enxergue direito, veja direito, olhe para o Senhor, onde o Senhor está apontando. As promessas dele são grandes e são fiéis, mas avance e tome posse da sua promessa. O versículo 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Perceba que Deus, ele aponta, ele mostra, ele diz, olhe, ele reafirma a sua promessa ou promessas na vida ali de Abraão, né? Mas ele diz, agora levanta. Ele não tira Abraão do lugar e o leva de um lado da terra a outro. Ele não levanta e você vai percorrer a terra no seu comprimento. Você vai andar por ela. Então faz, né? Age, né? Avança. Tome posse da sua promessa. Abraão, ele foi convidado então a agir. Ele foi convidado a caminhar pela promessa para viver então um novo tempo de Deus. Precisamos nos mover em fé, não é? Justamente crendo que Ele está conosco, que o Senhor está conosco. Então é isto, irmãos. Olhe, né? Olhe, creia, agora avance, né? Parta para uma ação, independente das circunstâncias, de onde você está, no momento dessa tribulação, olhe para onde o Senhor está apontando, creia nas suas promessas, que são grandes e fiéis. Ele reafirma essas promessas. As próprias circunstâncias são degraus ali, para que Deus, ele possa cumprir as suas promessas nas nossas vidas, porque nada foge do seu controle. Mas avance, né? Tomemos posse ali da promessa do Senhor. De maneira direta, vamos realmente sair de 2024, irmãos. Não vamos entrar em 2025 com o coração em 2024, porque as coisas velhas tem que passar, e eis que tudo tem que se fazer novo, e vamos adiante, avançando, né? Sempre ali, abundantes na obra do Senhor, confiantes. Vamos adiante, creia. Não permita que o passado, não permita que as circunstâncias, não permita que 2024 invada o seu 2025, né? Abraão, ele foi convidado a agir, a caminhar pela promessa. Nós também. Você está sendo convidado a agir, a também confiar nas promessas de Deus. Eu concluo então, irmãos, esta nossa última reflexão, né, aí da quarta-feira doutrinária de 2024. Eu concluo dizendo que Deus, ele reanimou Abraão com uma visão, né? Olhe de onde você está, com uma promessa, ele reafirma as suas promessas grandes e fiéis e um convite à ação. Hoje, o Senhor também, ele quer reanimar a sua fé, ele quer reanimar a nossa fé. Então, levantemos os olhos, né? Levante os olhos. Então, creiamos nas promessas, ou seja, creia nas promessas do Senhor e avancemos com esperança, ou seja, avance com esperança. Tome posse das promessas do Senhor e o novo tempo, então, estará também à nossa frente. O novo tempo estará também à sua frente. O versículo 18 diz, irmãos,
o que poderia ter acontecido? Abraão poderia ter ouvido a voz do Senhor, recebido os 3 direcionamentos. Olhe, aí ele olhou. Aí creia nas promessas, e aí ele relembrou as promessas. Aí o Senhor disse, agora avance, agora vai, levanta, percorre a terra. Ele poderia ter ficado parado no lugar, né, irmãos? Dizendo, é impossível, não dá. Olha o que eu perdi, olha como está ruim, olha essa terra difícil diante de mim, olha que impossibilidade. O que foi que Abraão fez? O 18, e Abraão, mudando as suas tendas. Tem que desinstalar, irmãos. Tem que sair do lugar, irmãos. Tem que fazer alguma coisa. Ele não deixou as tendas armadas, deixou ir percorrer a terra, para ver se é como Deus disse, para ver se eu tenho convicção, certeza, para ver se é assim mesmo, não vou dar um passo aqui, sabe, aí de qualquer jeito, e deixou lá as tendas montadas. Não, ele mudando as suas tendas. Ele foi radical, ele mudou as tendas, foi habitar nos cavalhais de Mare, na época uma terra difícil, complicada, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor, ali em Hebron. Hebron, essa terra, né, que se tornou uma terra abençoadíssima, que tem por significado aliança, ou associação. Ele entendeu que estava fazendo ali uma sociedade com Deus. Ele confiou no seu sócio, que no caso ali é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, querido, vai lá, filho, muda a tua tenda de lugar em 2025, se desinstala, sai dessa situação, não fica preso às circunstâncias. Olha, creia nas promessas do Senhor, levante-se, mude as suas tendas, vamos para um novo tempo. Vamos, de fato, crer nessa associação com o Senhor. Vamos crer nesta aliança que o Senhor nos propõe. Que seja um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para a sua família. Que seja um 2025 de muita bonança, de muita transformação, para a glória do nosso Deus. Deus tem promessas para ti, tem promessas para o seu cônjuge, tem promessas para o seu casamento, tem promessas para a sua família. Por que o Senhor já está dizendo isso, pastor? Porque o Senhor mesmo diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Que fim é este? A verdadeira felicidade, que só existe em Cristo Jesus. Amém? Que seja assim também sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa amada igreja, um novo tempo para a glória do seu nome. Olhemos, creiamos nas promessas e nos levantemos. Vamos agir, vamos avançar, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com a igreja, o Senhor é contigo. Amém? Então, irmãos, voltamos então em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, iremos retomar, a partir do capítulo 14 do Gênesis, esse estudo muito gostoso deste livro das Sagradas Escrituras, e que em 2025 o Senhor continue a alimentar a sua igreja, o seu povo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero agradecer a Ti por todo o mês, o ano de 2024, Deus, onde estivemos aqui a cada quarta-feira, Pai, postando um vídeo no canal do YouTube da igreja, trazendo um estudo bíblico, Senhor, baseado ali nas Sagradas Escrituras, e que, acredito eu, foi útil para a tua igreja, para nós que os pregamos. Com certeza, Deus, foi muito edificante, trouxe crescimento e aprendizado para a nossa vida, e eu creio, Deus, que trouxe também edificação para a tua amada igreja. Eu clamo agora, Deus, para que neste último encontro que tivemos doutrinário, que nesta última palavra, neste fechamento, esta palavra encontre guarida nos nossos corações. Que nós, ao olharmos para 2024, para o passado, certamente veremos momentos de muita alegria, mas também momentos de muitas lutas, que nós possamos no dia de hoje, Deus, ao final de 2024, Pai, olharmos para onde o Senhor está nos direcionando, para adiante, ainda que estejamos no lugar ainda onde estamos, é de onde nós estamos, nós vamos olhar para onde o Senhor está nos direcionando, que venhamos a crer nas tuas promessas, que são grandes e fiéis, e que possamos avançar, tomar posse dessas mesmas promessas,
que possamos levantar e mudar as nossas tendas de lugar, Senhor, e vivemos um novo tempo, então, em Cristo Jesus. Que seja um 2025 de muita paz, de muita tranquilidade e também, Deus, de muita comunhão, Senhor, e de propagação do Teu Santo Evangelho, Pai. E continua nos fortalecendo, nos alimentando por meio da Tua Palavra, Pai, que nas próximas quartas-feiras doutrinárias de 2025 haja, sim, um aprendizado e um crescimento que proceda de Ti, Pai. Faz assim na vida desta igreja que tanto Te ama, na vida de cada família que de fato Deus forma esta igreja e que seja sobre a vida de cada homem e mulher, cada jovem, cada criança, Deus, que de fato compõe este corpo de Cristo. Gera em nós o crescimento que procede de Ti. E eu te oro assim, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar em todas essas quartas-feiras ordinárias. Muito obrigado por toda a confiança. Continue orando por nós, pregadores, para que nós possamos nos preparar ainda mais para a glória do Senhor. E na segunda quinzena de janeiro nos encontramos mais uma vez aqui nos nossos estudos doutrinários, na quarta-feira doutrinária. Que Deus então nos abençoe. Paz, irmãos.